tua vontade de ser uma pessoa conhecida se deu lá com a coisa das Ronaldinhas, foi isso? Mas a questão da fama, ela veio bem antes das Ronaldinhas. Isso. Como é que você era? Eu tinha 5 anos de idade. Tá. Morava aqui na Rua Augusta, praça ali, Roosevelt. Fiz o meu prezinho ali. E meu pai tinha uma boate na Rua Augusta. Meu pai começou como gerente de um prostíbulo. E eu morava em cima dessa boate e estudava depois da Praça Roosevelt. Eu vim para o Caetano de Campos. Então eu fiz parte do primário, antigo primário, Fundamental 1 hoje, ali. E eu já queria ser famosa. Não tem ninguém na minha família que seja artista. E por que, Vivi, você queria ser famosa? Porque eu via que dentro daquele mundo que eu vivia, de muitas limitações financeiras e muita humilhação, porque seu pai é dono de boate, a própria família, meu pai era da noite, então a própria família já tem uma certa resistência, né? Sim. Os tios não querem que a filha do dono do boate brinque e viaje com as primas. Porque acho que vai ter uma influência, uma má influência. Então, desde muito cedo, eu sentia na própria pele. E eu costumo dizer que, assim, você não tem culpa de ser filha de um dono de prostíbulo, filha de um drogado, você não tem. Mas aí eu falava, através da fama, eu vou poder dar uma vida melhor para os meus pais e meu pai poder sair dessa vida, né? Ver aquelas meninas que tinham um certo destaque ali também não fazia você olhar então, isso? meu pai não deixava eu ter muito acesso, né? Mas eu imaginava assim, eu via o Silvio Santos na época, Domingo no Parque, Balão Mágico, então eu falava, se eu for como a Simone, né, como essas meninas do Balão Mágico, meu pai vai sair dessa vida de muita humilhação, né? E eu tinha vergonha na escola, eu não falava no Caetano de Campos. Perguntava o que seu pai fazia, eu não ia falar, meu pai é dono de uma boate. Porque eu já sabia que era algo ruim. E eu só tinha 7 anos, 8 anos de idade. Então eu falava, se eu for famosa, eu vou poder mudar essa história. Então, né, as pessoas diziam, nascer filha de pobre é destino, casar com pobre é burrice. Mas eu, como criança, eu falei, não tem nem como casar com rico. Então eu vou ser famosa. E daí eu fui pro Domingo no Parque. Participei, na época o Gugu, ele era assistente de palco, ele ficava no monitor escolhendo as crianças que dançavam melhor. E ali eu já fui me destacando, depois fui embora para Peruíbe, comecei no surf. Vi através do bodyboard uma oportunidade de ser famosa e também ter, né, um retorno financeiro. E a minha mãe foi embora para o Japão. Então em 91, no ano de 91, eu tinha acabado de completar 15 anos, eu fui encontrar a minha mãe. E daí é onde começa uma história bem louca, assim, bem... Eu falo que dentro da prostituição, Rafinha, existem os estágios, né? Como das drogas. Fuma só um baseadinho. Tá. Quando você chega na metanfetamina, como eu cheguei, é o underground, assim, é o fundo do fundo do fundo do poço. Mas o Japão, pra mim, foi... Eu vivi experiências lá, eu amo o Japão, tá? Mas eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu vivi coisas no Japão com 16 anos de idade que eu não desejo pra ninguém. E hoje, sendo mãe de uma menina, então eu sinto na pele e falo, nenhuma criança, nenhuma adolescente, pré-adolescente poderia passar pelas coisas que eu passei. E eu aproveito, né, toda a audiência que você tem para deixar um recado, né, para as mães que estão assistindo o seu programa, o podcast, porque tem muitas mães... E eu não tô aqui para transferir culpa para minha mãe, porque eu já era grandinha, né? 16 anos, apesar de ser menor de idade. Mas tem muitas mães que falam assim, eu não criei filha para ser prostituta. Só que elas usufruem daquilo que vem da prostituição. Mas você já teve experiências com a prostituição, aos 16 anos. Lá no Japão? Lá no Japão, 16 aos anos? 16, Rafinha. E por quê? Eu fiz 15... Um ano eu fiquei normal, numa escola, Tio-Gaku, né, que fala que é o ensino fundamental 2, uma bênção, inclusive tem bastante fotos assim no YouTube, eu de Seráfico, que é o uniforme, tudo certinho. Daí já ganhei patrocínio da Billabong, continuei competindo, me destacando dentro do cenário do surf. Eu era a única gaijin que participava do campeonato japonês da liga, né? Então foi uma bênção. Mas aos 16... eu descobri que minha mãe tinha uma dívida, inclusive com um primo meu, que eu amo muito, aqui de Sorocaba, e minha mãe tinha uma dívida com ele, financeira. E a minha mãe não tinha como pagar aquela dívida. Então, eu recebi uma proposta de uma colega da minha mãe. A minha mãe trabalhava na noite com a irmã dela, que é a minha tia. Boate também, assim? Karaokê, né? Karaokê. Uma prostituição camuflada, vamos dizer assim, no Japão, né? Você não se prostitui dentro da casa, mas você acaba
se conectando com clientes que você, né, se envolve com eles. Sua mãe se prostituía? Minha mãe se prostituiu no Japão. Foi stripper, né, no Japão. Só que isso eu só vim saber lá no Japão. Tá. Então, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 10 anos de idade. Até os 15 eu via, minha mãe dizia que ela trabalhava em uma fábrica de kimono. E eu acreditava. E quando eu cheguei no Japão, foi desesperador, porque minha mãe não queria que eu fosse. E quando eu chego no Japão, em Nagoya, minha mãe tentou ainda, por um tempo, esconder. Então você vai pro Japão aos 15 anos Sim. de idade, aos 16 anos você descobre essa dívida. $10 mil. De $10 mil, tanto 10 mil dinheiro dólares. assim. É, mas que, para quem trabalha de dia numa fábrica, o salário na média, assim, o salário médio na época era de $2.500. Mas quando você vai pra noite, você ganha isso em 10 dias. Você consegue tirar $10 mil Na no prostituição. mês na prostituição. Se envolvendo com clientes, né? Então você trabalha nessas casas clube, que eles falam de karaokê, e você acaba conhecendo algum cliente que você vai se relacionar sexualmente e ele vai te dar aquilo que você pedir. O teu movimento para entrar na prostituição foi a dívida, é Foi isso? a dívida. E como foi a tua decidir entrar nisso? Foi assim, a minha tia tinha um clube e ela não deixava eu trabalhar lá, que fique bem claro isso. E a minha mãe muito menos. Minha mãe não queria me ver na noite, até porque eu era menor de idade, elas não queriam. Daí uma colega da minha mãe falou, Vivi, eu trabalho em um clube que eles pagam $17.150 das 8 à meia-noite só pra você ficar ali sentadinha. Daí eu falei, a minha mãe não vai deixar eu ir. Ela falou, não, mas vamos, eu converso com essa tia, que elas eram bem amigas, e eu fui. Eu já tinha completado 16 anos, inclusive eu tenho até uma foto, depois eu te mando do meu primeiro dia nesse clube. Eu mentia que tinha 19 e fui trabalhar nesse clube. Então, das 8 à meia-noite eu ficava ali. Menos de 2 semanas, calculo assim, 10 dias, eu conheci um cliente, né, que frequentava esse clube, e daí ele gostou de mim. E eu falei pra ele. Ele falou, por que você é tão nova trabalhando no clube? Porque lá, bebida alcoólica é permitida a partir dos 21. Mas você pode trabalhar a partir dos 18 na noite. Então, eu não podia beber. E daí eles perguntavam por quê? Eu falei, porque eu só tenho 19. Na verdade, eu tinha 16. Olha que loucura. E daí ele falou, eu lembro o nome, a Sami Sam. Ele falou, eu gostei de você. Vamos sair pra jantar? Qualquer dia vamos. E daí, eu sou chorona, viu? Não parece? Fica tranquila. E daí, eu chorei. Eu fui jantar e eu comecei a chorar. Ele, por que você tá na noite? Você é uma moça bonita, tá? Eu falei, porque eu vim pro Japão e minha mãe tem uma dívida e eu queria acertar. Ele falou, quanto que é essa dívida? Eu falei, Hyakuman, né? 1 milhão de ienes, que $10 mil em média. E daí ele falou, sai comigo, fica comigo. Daí eu nunca tinha me relacionado assim sexualmente. Eu já tinha tido um namoradinho no Brasil, mas sabe... Você nunca tinha tido relação sexual? Não era virgem, mas eu nunca tinha me relacionado com alguém por interesse. Tinha sido meu primeiro namoradinho, que eu namorei dos 12 até ir pro Japão. E daí eu falei, gente, como é que vai ser, né? Então, ali eu me relacionei com ele, foi horrível. Mas ele, antes de ter relação com ele, ele já deu o bolinho, assim, de $10 mil pra mim. E esse dinheiro, eu até falei numa entrevista no SBT, que esse dinheiro eu coloquei, sabe essas latas de bolacha? Eu coloquei dentro da lata de bolacha, debaixo da pia da casa da minha mãe, né? Onde eu estava morando, apartamento, que nem embaixo. E quando ela chegou, eu falei, mãe, vai ali, abre ali... E ela pegou a lata, o que é isso? Eu falei, a dívida. Quanto era, né? $10 mil. E daí ela pagou. No momento que você teve essa sua primeira experiência, você fala que é difícil voltar, Sim. é difícil cogitar a possibilidade de ganhar muito menos, Sim. trabalhando muito mais. Mas mesmo com essa experiência dura, você resolveu entrar nessa? Eu resolvi permanecer nesse clube. E eu pensava assim, já que eu ganho $150 por noite, eu não vou sair com mais cliente nenhum. Porque pra mim não dá isso. Falei, não dá. Foi uma experiência horrível, não dá. Só que daí apareceu um outro cliente que também começou, né? Falar, você tem casa no Brasil? Eu não tinha. Né? Meus pais não tinham. Meu pai estava no Brasil, não tinha casa própria. E aquele sonho da casa própria, né? Parece que é uma coisa muito de brasileiro, né? No Japão eles não têm, eles não crescem com essa pressão da casa própria, né? Tem outros tipos de pressões, mas essa... tem que ter uma casa própria, tem que ter uma faculdade. Então eu falei, meus pais não têm casa, então eu vou me envolver com algum outro cliente e de repente compro uma casa. Só que você sempre fica naquela ilusão. E isso, assim, lá na frente da entrevista a gente vai falar sobre os filmes pornôs, né? Que futuramente eu vim fazer. Você fica, não, só mais essa vez. Eu vou sair com esse cliente, eu vou fingir um namoro com ele, porque daí você acaba se envolvendo. Mas até eu comprar a casa dos meus pais. Daí com 17 eu comprei o primeiro imóvel da minha mãe.
Minha mãe nunca, Rafinha, Lá, no Japão. Peruíbe. Peruíbe aqui. Nós estávamos no Japão, inclusive a minha mãe, mas ela nunca tinha tido a experiência de ter uma casa própria. Tá. Né? Ela nunca tinha tido. E minha mãe, antes de ir pro Japão, ela era uma mulher muito sábia, uma mulher que cuidava da casa, uma mulher... Eu tenho ótimas lembranças até os 10 anos. Apesar de ter vivido num lar bem conturbado, porque meu pai vinha da noite, minha mãe não era. Minha mãe era uma dona de casa. Então, eu vejo que, assim, quando ela chegou no Japão, as facilidades, e sabe, você ganhar dinheiro, né, na noite, muito fácil. Tinha shows, né, minha mãe também fez shows à noite, mas eu fiz shows de lambada, que os clientes davam $1.000 de caixinha. Eles bebiam, eles, achei kawaii, né, bonitinho, $1.000. Então, eu falei, eu quero uma casa própria para minha mãe. E lá em Peruíbe, as pessoas conhecem a minha história desde criança. E aos 17 anos, quando eu venho com dólar, eu venho com $50 mil no corpo. No corpo. Né? Não podia, mas, né? Enfim, sem Jesus você faz tudo que não pode, mais um pouco. E você não teme, eu não temia nada, sabe? Enfim, eu falava assim, eu só quero as coisas, bens materiais. Uhum. E a ganância, porque eu falava assim, quando você tem as coisas, as pessoas te veem de outra maneira. Daí eu saí com outro cliente, que eu acabei até namorando, me envolvendo com ele, e ele me deu $50 mil. Que foi com esse dinheiro que você voltou pra cá? Comprei um apartamento em Peruíbe, ali no Prédio Redondo, que foi o apartamento que o Ronaldo foi. Essa é uma... Então aí, isso apareceu com quantos anos? O Ronaldo 17 anos eu vim para o Brasil, comprei um apartamento para minha mãe, retornei ao Japão. Foi quando essa minha tia, que eu amo muito, a tia Darcy, teve um problema lá no Japão e precisou fechar o clube dela. Tá. Né? E são detalhes que, quando eu conto, eu acabo expondo outras pessoas, então algumas coisas eu, né, pulo. Claro. Mas minha tia teve um problema, precisou fechar o clube. E eu sempre tive muita afinidade com essa minha tia. E daí o meu primo falou, Vivi, aproveita que a minha mãe, né, fechou o clube, a polícia fechou o clube, e os clientes dela não têm pra onde ir. Então eu abro, na cidade de Nagoya, tinha acabado de completar 18 anos. Nagoya. Eu abro Garota de Ipanema, um clube. E ali eu passo a ser mama. Mama é tipo a dona, né? A gerente, dona. Você? Eu, com 18 anos. Nossa Senhora. Eu abro Garota de Ipanema. Ali eu ainda não usava, nunca tinha experimentado nenhum tipo de droga, exceto a bebida alcoólica. Mas Garota de Ipanema Garota de Ipanema, karaokê. Casa de shows de estrangeiras. Entendi. Samba, lambada, ali tinha de tudo que você possa imaginar. Brasileiras também? Brasileiras. Eram brasileiras? É, as funcionárias brasileiras, as meninas. E essas meninas eram de onde? Belém do Pará, inclusive tem uma que teve um filho com meu primo, trabalhou comigo. Belém do Pará, tinha meninas aqui do interior, Andradina, inclusive uma veio a falecer. E tudo com histórias parecidas com as tuas, assim? Todas com histórias, assim, de família muito pobre. Foi pro Japão algumas para trabalhar em fábrica, foram por empresas que levam para trabalhar em fábricas. Só que daí quando elas descobrem que numa noite elas podem tirar $1.000, $2.000, como é que você vai ficar em uma fábrica? Daí eu sei, né? Eu recebo muitos ataques de mulheres. Porque é vagabunda, porque se fosse não sei o quê. Porque... Só que muitas delas não tiveram propostas. Essas que atacam, elas não tiveram propostas ao ponto de falar, meu Deus, dá pra eu comprar uma casa em um mês? Daí é onde entra aquela questão. Eu acho que o julgamento vai além disso, assim. Eu acho que, independente do porquê que você optou, Sim. Você precisa entender o contexto que te fez chegar até ali. Então, assim, quando você me fala, meu pai trabalhava na noite, já era um lugar que eu estava inserida, eu sabia mais ou menos como essas coisas funcionavam. Os bens eram muito importantes, não só para mim, como para quem está ao meu redor. Sim. Eu via a minha mãe sofrendo para poder me dar as coisas. Descubro que minha mãe está na prostituição. Então, assim, não estou justificando, mas eu estou falando, existe um contexto por trás da tua opção, da tua escolha, né? É bem complicado. Como é que surgiu a história do Ronaldinho na tua vida? O Ronaldo... Ronaldinho na época, né? Hoje em dia chamar de Ronaldinho até é uma ironia, né? Ronaldão. Ronaldaço. Ronaldo fenômeno, né? E ele realmente, dentro de campo, a gente, né, não tem. E naquele momento era um cara muito... Só se falava dele, só né? dele. Quando a gente começou a namorar, ainda não. Porque ele estava na Holanda no PSV. Tá. Então ele era a grande promessa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19, foi no ano seguinte do Garota de Ipanema. Então eu fecho Garota de Ipanema um ano depois, porque eu tô assim, me afundei nas drogas.
Não, então vamos dar um passo pra trás aqui. Nagoya, abro Garota de Ipanema, começo a me afundar, droga, metanfetamina. Metanfetamina. Foi a primeira droga que você experimentou? Primeira e única. Eu não fumava maconha, nunca tinha cheirado cocaína. Eu tinha cocaína dentro da minha casa, se eu quisesse. Meu pai, por diversas vezes, eu com 12 anos, ele falava... Eu surfava, ele falava, se eu te pegar em rodinha de maconheiro, porque na época surfista tinha essa... Graças a Deus, hoje mudou, né? Mas assim, surfista era maconheiro. Então meu pai falava, se eu te pegar em rodinha de maconheiro, te dou uma surra, se você quiser, tem dentro de casa, você vai fumar comigo. E eu ficava, gente, meu pai é louco, 12 anos, sabe? Eu achava tudo muito, assim, estranho, mas sempre respeitei meu pai e nunca pedi pra usar droga com meu pai, nunca usei droga com meu pai, nunca. E aos 18 anos, dentro do Garota de Ipanema, eu conheci uma menina, que é de Andradina, Alessandra Amada, e ela era usuária. No Brasil, cocaína, chegou no Japão, cristal, metanfetamina. E eu tava com um problema ali, um dia, numa situação, e eu falei, quer saber? Todos os problemas que eu tinha, eu ficava dormindo muitas horas, 14 horas, queria dormir. E eu falei, eu vou usar, porque ele inibe o sono, o apetite, então eu vou usar. E aí ela ainda falou, prima, não faz isso daqui vicia, é pior do que cocaína. E eu falei, não, só vou usar hoje, cheirar hoje. E daí eu comecei, naquele dia, e fui parar com 33 anos de idade. Então, dos 18 aos 33, eu fui dependente da metanfetamina. Você sentiu que viciou direto? Viciou e eu não conseguia ficar sem. Qual foi a situação mais louca que a droga te colocou? Várias. Inclusive, quando eu estava namorando com o Ronaldo, que eu fecho Garota de Ipanema, porque eu vi que eu tava, assim, muito drogada. E no Japão, assim, a pena para usuário começa de 7 meses, pode chegar a 3 anos. E eu temia muito passar. De cadeia? Pra usuário? Usuário. Caramba. Então eu ficava, qualquer hora eu vou ser pega, qualquer hora a polícia vai baixar aqui, vai fazer o exame, eu sou usuária. Eu comecei a entender que eu era usuária, né? Que eu não usei, eu paro quando eu quero. Eu falei, não, eu sou usuária. Então, qualquer hora eu vou rodar. E eu tinha muito medo de ser presa. Nossa, eu falava, cadeia no Japão quer dizer, em qualquer lugar do mundo. Mas lá, as coisas que eu já tinha ouvido de pessoas muito próximas, né? Muito próximas, da minha família, inclusive. E eu falei, eu não quero, essa experiência eu não quero ter na minha vida. Eu já tinha tido outras tão ruins, né? Inclusive o aborto que eu fiz aos 17 anos, que foi a pior experiência que eu tive até hoje na minha vida, foi esse aborto que eu fiz. Que você engravidou trabalhando? Não, namoradinho. Um japonês que eu tava ficando com ele, bem mais velho, ele era da máfia, né, Yakuza. E ele sempre falou pra mim, Vivi, eu gosto de você, mas eu nunca vou poder te assumir, porque você é gaidin. E dentro da máfia, inclusive hoje... O que é gaidin? Que não é o japonês? Estrangeira. Estrangeira, tá. Ele fala, nunca... Tipo assim, eu sou de um grupo, ele é de um grupo muito famoso lá, né? Em Aitken, que é o nosso estado. Ele falou, você... Yakuza é uma máfia grande, assim, né? Pesada, né? Gostei, você falou uma palavra. Não, é verdade. Eu não vou ficar... Ai, isso é uma vez, tô segurando. Eu tô gostando. Tô segurando falar palavrão com a Vivi, que eu não quero assustar ninguém aqui. Não, eu já ouvi uns, viu? Eu ouvi uma entrevista. Eu falo palavrão. Bastante, só não tô falando hoje. Ai, glória a Deus. Já tivemos um milagre aqui, Fê. Deixa eu te falar, e aí daí eu engravidei. Tá. E ele já tinha 30 e poucos anos. Ele não queria que eu abortasse, mas ele deixou bem claro. Eu nunca vou poder te apresentar, né, pra minha família, pro grupo, né, Yakuza, que a gente fala, grupo Yakuza. E você sempre vai estar vivendo uma vida paralela ao que eu vivo. E daí eu não quis, conversei, na época minha mãe, né, foi quem assinou, porque eu, menor de idade, não poderia. E minha mãe foi comigo, e foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Porque eu nunca tinha ido no ginecologista, Rafinha. Nunca. Eu tinha entrado pra fazer um exame. E, de repente, eu entro pra fazer um aborto. Então, aquilo gerou muitas feridas. Eu falo que se eu já era meio revoltada, uma pessoa meio doida, depois do aborto, gerou muitas sequelas, não só físicas, mas emocionais. A gente vai falar ainda sobre isso. Vamos voltar. Me fala lá, como é que aparece Fecho a casa noturna. Como aparece o Ronaldo na tua vida? Fecho a casa noturna e falo, preciso ir embora pro Brasil, porque aqui eu tô muito drogada. E vou pro Rio de Janeiro. Falei, eu vou tentar não voltar pro Japão, porque o Japão pra mim já remetia o quê? Noite, prostituição e drogas. Então eu vou fazer o tablado. Rio de Janeiro, me disseram assim, Vivi, Escola você quer de ser teatro, artista? escola de Você quer teatro. ser artista, faz o tablado. Daí eu vou pro Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, e ali hospedada no mesmo flat, nem sabia quem era o Ronaldo, fico eu e meu irmão. E o meu irmão, como ama futebol, conhece o Ronaldo na piscina. No ano de 96, eu tava com 19 anos.
19 anos. Eu e o Ronaldo, nós somos de 76. Então, eu conheço o Ronaldo através do meu irmão e o Ronaldo faz uma brincadeira. O Ronaldo tinha visto a gente no dia anterior na piscina, eu e meu irmão. O meu irmão é moreno. E daí o Ronaldo, no dia seguinte, encontra o meu irmão sozinho e falou, vai ter um pagode aí, você é de onde? Sou de Peruíbe, São Paulo. Tal, então vamos pro pagode, leva a sua mina. Falando de mim. Daí, olha só o Ronaldo, hein? Parando pra pensar agora. Daí meu irmão, que mina, meu? Não, mas onde você tava com uma menina na piscina? Não, é minha irmã, cara. Daí o Ronaldo bate no ombro dele e fala, então a gente vai ser cunhado. Então o Ronaldo já tava de olho, né? Fazendo agora pra pensar. Nossa, que conclusão maravilhosa que você chegou. Nunca tinha pensado nisso. Não, Rafa, eu nunca tinha pensado que o Ronaldo se aproximou do meu irmão. Óbvio! Mas peraí. Quando ele foi falar com o teu irmão, já era pra isso. Mas peraí, não era então... te convidar. Convidar é um passo extra. Mas então ele é aquilo que falou de talarico, não sei o que, né? Talarico não, porque... bom. É. Sim, porque o talarico diz, tipo, ele queria roubar a mulher do cara. Sim. Mas com certeza. Nossa... Eu, hein? Caiu a ficha. Caiu a ficha, olha só. É muito bom que depois de tudo que você passou, você fala, não, só um pouquinho. Pera aí. Tem uma coisa errada aqui. Isso não tá certo. Não foi que teve uma amizade com meu irmão. Claro não, foi que assim. não, tava cagando teu irmão. Isso. Nem um pouco. Ai, Carlinhos, meu irmão, querido. Mas deu certo. Meu irmão muito fã, deu certo. Por quê? Quando, daí, olha só, tô falando do Ronaldo, agora eu vou falar o pior de mim, né? Tá. Porque daí quando meu irmão chega no apartamento, no flat, fala, Vivi, meu irmão nervoso, Vivi, conheceu o Ronaldo. Eu, que Ronaldo? Na época eu só conhecia Pelé e Romário. Daí, que Ronaldo? 96, tô falando. Eu espero que você não tenha dito isso pro Ronaldo, inclusive. Não. Desculpa, eu não sabia quem você era, só sabia que era o Romário. Numa discussão eu falei, Tá bom, depois que a gente discutiu, eu falei bêbada, fala, meu Deus, o que não é pra falar. Daí, eu vou e falo pro meu irmão, Ronaldo, quem é Ronaldo? Meu, vai ser o novo Pelé. Meu irmão falou isso. Meu, o cara vai estourar, porque ele tinha jogado no Cruzeiro, tinha sido reserva de 94 na Copa, ali já era meio que uma promessa, e em 96 jogava no PSV na Holanda. Daí meu irmão falou, meu, você não tem noção, ele vai ser o novo Pelé. Quando meu irmão fala o novo Pelé, volta a menininha lá, de 5 anos, o Silvio Santos, eu preciso ser famosa. Porque se eu for famosa, eu não vou precisar dormir com homem, que eu não tenho vontade. Não vou precisar ficar no Japão, droga, prostituição, noite. Eu vou ser famosa. Porque quando fala ele vai ser o Pelé, eu lembrei da Xuxa. Falei, meu, a Xuxa namorou um cara famoso, ficou famosa. Tudo bem, né? Não tô aqui falando, né, talento, tem o talento dela. Mas quem era a Xuxa até namorar com o Pelé? Com certeza. E daí eu lembrei da Adriane Galisteu. Ayrton Senna já tinha morrido. Eu falei, gente, aquela também, bonita, né, apresentadora. Eu no Japão não tinha muito acesso, mas sabia que ela tinha feito Playboy. Por quê? Porque ela é linda. Linda tem um monte. Inclusive, lindas e artistas famosas que não conseguiram ser capa da Playboy. E ela, de repente, linda, talentosa. Hoje eu sei que ela é talentosa. Mas o motivo foi qual? Ex do Ayrton Senna. E daí eu falei, nossa, eu preciso namorar com um famoso. Tipo assim... Viu uma oportunidade. Eu vi uma oportunidade. E não é a Maria Chuteira, não. Era a Maria Fama. Qualquer coisa. Não precisava ser jogador. Podia ser sertanejo, apresentador. Qualquer coisa. Eu queria pegar uma carona. Se você namorasse comigo, eu ia te levar pro buraco. Você não tem condição. Imagina. Vamos aproveitar a oportunidade de namorar com o Rafinha. Você só ia queimar teu filme. Não ia te levar pra lugar nenhum. Ai, que oportunidade. Oportunidade de acabar com a tua vida. Já não tava bom, né, Rafinha? Você ia querer comer, pelo amor de Deus, me leva pro Japão de novo. O Japão tava ruim, mas é menos pior. Não, Rafinha, demais. E aí, quando você conheceu o Ronaldo... Daí eu fui, né? O Ronaldo não foi legal não foi legal na piscina com meu irmão. Só que daí eu fui pior. Por quê? Eu falei pro meu irmão, Carlinhos, vamos pra esse pagode. Só que eu sempre fui assim, mesmo sem Jesus... Com Jesus a transparência é total, mas sem Jesus, dentro de casa, eu era muito eu. Assim, eu falava, ai, mãe, tô saindo com aquele velho. Mãe, ganhei isso. Daí eu falei pro meu irmão, é a chance que eu tenho de ficar famosa. Nem cheguei a pensar num namoro. Falei, se eu ficasse, alguém tirar uma foto. Pensei assim. E daí fui pro pagode. Tava o Vampeta, tava todo mundo. E daí o Ronaldo gostou de mim. Gostou, achou minha história de Japão, não contei. Esse submundo. Eu falei que eu surfava, eu tinha várias revistas de surf. Eu apresentei um programa de esporte também, que eu não contei aqui, 16 anos, de surf, o Mix Pai, lá em Nagoya, na CBC. Então, eu falei, comecei a contar as coisas boas, mostrar as coisas boas, e ele gostou, falou, nossa, legal sua história e tal. E daí me convida pra ir pra Holanda. Daí, lógico que eu for, né? Só que antes de ir pra Holanda, quero saber, isso foi em março. No pagode já rolou um beijo? Não, já ficamos no pagode. No outro dia ele me chamou pra um churrasco na casa da dona Sônia, da mãe dele, e meio que já me apresentou como namorada.
Caramba. Isso foi muito rápido, Rafinha. Foi assim... E a gente morando no mesmo flat, no outro dia eu já tava ficando mais no apartamento dele do que no meu. Mas você, em algum momento, agora, tendo a consciência e falando a verdade... Sim. Você foi pela oportunidade. De ficar famosa. Isso. Mas Sim. em algum momento você chegou a gostar desse cara? No começo, não. No começo, não. E também me relacionar com ele não era nada confortável, né? Mas eu pensava, a fama. Tá. Porque na semana que a gente começou a ficar, que foi depois do pagode, ele me levou para um churrasco na casa da Dona Sônia e tal, queridos, todos queridos comigo, e achavam uma história legal. Nossa, ela chegou do Japão, ela morou no Japão, fala japonês, tá no Japão. E daí eu fiquei bem quietinha, fingindo que eu não tinha esse sonho de ser famosa. Então eu fiquei bem na minha, contidinha ali e tal. E daí na mesma semana, assim, não deu 10 dias, ele é chamado para participar do programa da Hebe Camargo. E o meu sonho, eu falava assim, toda famosa senta no sofá da Hebe. Tipo assim, o grau pra você mediar, é famosa ou não é famosa? Foi entrevistada pela Hebe. Hoje eu sei que é pelo Rafinha Bastos. É famoso? Já foi no podcast, né? Eu vi lá as pessoas sem entrevista, fiquei muito lisonjeada. Falei, ai meu Deus. E aí quando... E daí eu falei, nossa, ele vai sentar no sofá da Hebe. Daí eu fingindo que não tava atrás de fama, ele, vamos. Ele me chamava de Aesteru. Primeira vez que eu contei isso, é amor, em japonês. Ai, Aesteru, vamos comigo? Deu, não sei, eu louca pra ir. Né? E eu fingindo que não tava pra disfarçar. Tá. Deu, não sei, vou ver ele. Não, vamos. Eu falei, mas e meu irmão? Leva seu irmão. Daí, tipo, né, andar com o Ronaldo é andar de helicóptero, eu nunca tinha andado, né, ir do Rio pra Angra dos Reis, descendo uma ilha, meu Deus, uma ilha. Rafinha, eu morei, como eu te falei, em cima de um prostíbulo, sabe, já morei em Curtiço quando criança, morava no fundo da casa das pessoas, sempre no fundo. E de repente se vê, tá, o Japão proporcionou dinheiro, mas ainda assim era um mundo muito... Claro. Nada a ver. Era submundo pra caramba. Submundo, sabe? Por mais que eu tivesse dinheiro, eu não fazia parte de uma sociedade. E de repente eu chego no Rio de Janeiro, tô namorando com o Ronaldo. Amor, Aesteru, helicóptero, Rio, Angra dos Reis, desço numa mansão que eu nunca tinha pisado, eu tinha visto em filmes, que era do Reinaldo Pita, empresário dele na época. E daí a esposa do outro empresário, do Alexandre Martins, que é a Beth, a gente se identificou muito, então eu colei nela, que eu falei, meu Deus, eu tô meio fora, assim, eu tava muito perdida, com medo. O medo tomava conta de mim, deles descobrirem que eu tinha tido casa noturna, que eu tinha me prostituído no Japão. Vida no Japão. Então eu ficava com muito medo, mas falei, eu tenho que aproveitar cada clique, cada revista, daí saí na revista Contigo com ele, a atual namorada do Ronaldo, uma paulista de Jundiaí, parará, foi. Daí vou na Hebe, quando ele tá sendo entrevistado, sentadinho lá no sofá com a Hebe, tô na primeira fileira, eu nunca me esqueço, assim, que o diretor fala pra Hebe, fala no ponto, não sabia nem o que era ponto, tá? Daí fala, da Hebe, o quê? Ela tá aí, a namorada deu, ai, obrigado, Deus. E eu lá quietinha, mas falando, nossa, vou aparecer, sério. Todo um plano aqui que Todo ninguém um plano. tava sabendo. E quem olhar pra minha cara, eu tenho esse vídeo, tem aí no YouTube. Eu até falo, meu Deus, nossa, por isso que eu falo, quem olha pra cara, não imagina, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você vê uma menina meio, interesseira, e às vezes ela nem é tão interesseira. E eu ali com aquela carinha de, tipo, nem quero aparecer. Eu queria me jogar no sofá, né? Porque eu queria aparecer. E daí, quando a Hebe fala assim, ela tá com a namorada, uma paulista. Eu, ai meu Deus, vai falar de mim. Nisso vem a câmera e foca. Daí eu olhei pro monitor, que eu vi que tava aparecendo. Fiquei feliz, mas fiz só assim. Isso foi em 96, dali a gente sai e vai embora pra Holanda. Fomos pra Eindhoven, pra casa dele. Daí é outra vida que, assim... Quer dizer, você chega ao ponto de se mudar pra Holanda e mesmo assim você não tinha sentimento... Nenhum. E eu não sou a única, não, viu, Rafinha? Você começa a descobrir, né? Eu super entendo. Super entende. Só que a tua honestidade faz com que isso fique evidente. Porque, assim, muitas... Eu até ouvi entrevista de uma ex dele, né? Que eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é. Que ela tinha um personagemzinho numa emissora. Não era protagonista, não. Daí ela conhece o Ronaldo, em um mês ela tá morando na Itália, porque dele já era o Ronaldo Fenômeno. Quando ele deixa ela, enfim, aconteceu qualquer coisa, ela vai no programa da Hebe. Senta no sofazinho da Hebe e com uma cara bem assim, ela fala, eu larguei minha vida, eu tô processando ele, quero... Porque eu deixei toda a minha vida. Que vida? Quanto que era o cachê dela? Quando ela era só da novelinha. Só que depois que ela passa a ser a mulher do Ronaldo, uma desfiladinha na passarela, 100, 200, 300 mil, meio milhão. Mas antes do Ronaldo, 10 mil reais. Sim. Que é bonita, né, tal. Ok.